algumas pesquisas, pesquisas que foram feitas no ano de 2019 revelam que nós somos o segundo país no ranking de pessoas com síndrome Burnout, que é a pessoa quando ela tem uma estafa, né, de trabalho. Então ela trabalha tanto que ela não consegue nem muitas vezes avaliar que ela está trabalhando demais e de repente ela tem todo o seu emocional comprometido de fadiga, de estafa, de impossibilidade de trabalhar. Também somos o país, né, o país no ranking, né, o primeiro no ranking de pessoas com distúrbios de ansiedade. E também o quinto país com casos de depressão. E o motivo disso, né, não é, claro, obviamente apenas relacionado ao trabalho, mas é relacionado a um número, uma pressão por pressão de fazer coisas, né? E a gente se coloca muitas vezes pressões. Eu vejo, por exemplo, no ambiente corporativo, às vezes alguma liderança chega e pede para um coordenador, para um supervisor alguma atividade, e a pessoa ela tem tanta ansiedade de resposta, né? Ela tem tanta ansiedade de se mostrar disponível que ela fala assim, e ela mesma dá o prazo, e ela mesmo, sem entender, né, quais são exatamente os desafios daquela atividade que está sendo pedido para ela acaba tendo ali uma reação a um pedido que é afobado, que ela acha que entendeu e daí ela já coloca um prazo que nem foi estabelecido. Eu lembro de uma conversa de uma menina que recebeu uma demanda, ela falou, mas eu só posso entregar isso para você amanhã. E aí a pessoa do outro lado diz assim, nossa, que ótimo, porque eu preciso disso para a semana que vem. E aí ela já tinha se comprometido com aquela entrega para amanhã, né? E não tinha nem perguntado para a pessoa o objetivo daquele pedido, quem queria atender e qual era o prazo que precisava. É como se ela não tivesse tendo uma leitura clara do que ela e a equipe dela tem para fazer no dia a dia. E quando você faz isso, você passa duas mensagens, né? Ou que você é uma pessoa extremamente eficiente, você tem uma equipe que está com tempo de sobra, né? Ou que a entrega não vai ser feita com qualidade. Então eu queria te pôr para pensar um pouquinho aí, né? Se vale a pena a gente ter respostas tão rápidas assim, sem medir qual efetivamente é o desafio, né? Quais são os objetivos, a quem a gente vai atender. Então, gente, é isso, assim, olha, líder, né? Pensa o quanto você quer contribuir nesses números aqui relatados, né? Pensando que essa síndrome de Burnout, ela é uma síndrome muito nova, né? E ela só vai ter uma classificação em 2022, quando tiver sido avaliado, né, alguns casos e tratamento disso. Ou seja, é uma doença, é uma síndrome que foi descoberta recentemente e que, infelizmente, o nosso país, né, a gente está em segundo lugar. Então, isso demonstra, né, em outras palavras, porque assim, dentro de casa, a gente tem demandas, a gente tem responsabilidades que são, sim, desgastantes, né? Por exemplo, um chefe de família, uma chefe de família, tem responsabilidades financeiras, né, de administração, de tantas coisas, mas certamente a gente sabe que o ambiente de trabalho, né, olha, um outro dado que é muito bacana, mais de 50% do tempo que a gente tem acordado, a gente está no trabalho. Então, ou seja, sobra muito pouco, porque se você pensar em deslocamento, se você pensar no tempo que você precisa, né, dos seus afazeres, de repente ter um tempo para si mesmo, o convívio com a sua família, né, assim, veja, eu diria que, assim, grandes centros, né, se a gente fosse dramatizar e dar um exemplo como São Paulo, as pessoas, elas passam muitas vezes de 8 a 10 horas, né, entre trajeto e trabalho. Imagine se uma pessoa que está lá e que trabalha 10 horas por dia, considerando mais, sei lá, se for 1 hora e meia de deslocamento quando positivo, né? Então imagine o quanto do tempo dela acordada ela passa comprometido com o trabalho. Então é muito importante as lideranças se atentarem para essa responsabilidade, que eu costumo dizer que ela é civil, né? Você tem responsabilidade com o outro, né, com aquele que está sob a sua coordenação, a sua supervisão, a sua liderança, como ser humano. Porque pensa que se você exigir muito,
muito mais do que a capacidade dele de entrega, o que vai acontecer? Ele vai ficar cansado, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar sem energia. E é impressionante porque os números mostram que quanto mais horas as pessoas trabalham, menos produtivas elas ficam. Porque elas sempre vão precisar parar um pouco para relaxar. E aí é melhor talvez trabalhar 6 a 8 horas, mas mais focado do que trabalhar 10 horas tendo paradas no café, paradas no toalete, paradas para almoçar, porque muitas vezes você sai da mesa para conversar porque você precisa distrair a sua cabeça, porque o trabalho excessivo, ele não é produtivo, né? Então, muitas horas de trabalho não vai produzir. Às vezes a gente fala, olha, às vezes você está ali numa situação que você não consegue resolver, e aí você sai um pouco daquilo, realmente, você vai dar uma volta, deixa a cabeça, toma um café, volta e você consegue uma solução para aquilo, né? Pessoas, por exemplo, que trabalham na área de TI, né, fazendo gestão, muitas vezes ela não encontra uma solução viável naquele momento que ela está ali extenuamente trabalhando, e quando ela desliga um pouco, né, 1 ou 2 horas, ela automaticamente tem lá uma ideia, uma solução para um problema em que ela não conseguia ver, porque ela estava tão bitolada naquilo e tão cansada que ela não conseguia encontrar uma solução, e depois de 1 ou 2 horas de pausa ela acaba encontrando uma solução. Então, a responsabilidade das lideranças nesse contexto produtivo, junto aos seus liderados, é muito grande. E aí, a minha pergunta é, né, o que você tem feito para oferecer qualidade, tanto né, qualidade de vida, quanto qualidade e equilíbrio emocional para a sua equipe, né? E você vai me dizer assim, Érica, mas como é que eu faço isso, né? Como é que um líder influente consegue oferecer para a sua equipe qualidade de vida, né? E eu diria assim, primeiro, você líder precisa respeitar as suas limitações. Você precisa olhar para a sua capacidade de entrega, né, sua capacidade produtiva, e se comprometer com aquilo que você pode fazer, né? E conhecer a sua equipe também é um ponto que você também consiga trazer as responsabilidades extras, né? Conhecendo qual a capacidade dos recursos que você tem ali. Não adianta você abraçar o mundo, né, com poucas pessoas para poder conduzir essas atividades. Então, quanto mais você conhecer a sua capacidade, né, e como você se comporta diante de pressão, diante de muitas horas de trabalho, né, sem pausas, muitas vezes em detrimento do convívio com a sua família, e o mesmo para cada pessoa da sua equipe, você vai conseguir chegar a um denominador de equilíbrio, né? Então são pequenas decisões, eu vou dizer assim, tem um modo, tem um segredo, né? Como é que eu consigo oferecer qualidade de vida para minha equipe, para mim e para minha equipe? E o segredo você precisa tomar pequenas decisões diárias. E a primeira delas é você decidir, né, e assumir atividades que podem ser extras ou não, que estão dentro da sua capacidade de entrega e da sua equipe, né? Às vezes, gente, dizer não é o melhor, né? E certamente, assim, não é dizer não, assim, não dá para fazer e com estresse, mas é sempre tendo uma atitude positiva e dizendo, olha, se chega uma demanda extra, né, e a sua liderança vem e fala, olha, eu preciso, e muitas vezes o que acontece? A liderança, ela não sabe no seu dia a dia. Ela não tá, porque muitas vezes a gente não tem essa conversa, né? Olha, eu preciso fazer isso, eu tenho essa entrega para fazer. E muitas vezes a nossa liderança também, ela vem e nos repassa uma demanda que ela não questionou justamente porque ela não conhece o nosso dia a dia. E aí você vai sentar na hora que a pessoa, que sua liderança vier com uma demanda extra, ou algo que vocês ainda não estão acostumados, ou alguma novidade, é importante que você diga sim, que bom que a gente tem essa demanda, e eu quero conversar com você para entender como é que a gente pode, como a gente pode trabalhar para chegar nesse resultado. E aí você apresenta ali as suas atividades da sua equipe, né,
diz o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, dimensiona o tempo, por isso é muito importante que você seja organizado ao ponto de conhecer qual é a capacidade ociosa da sua equipe hoje, para então ter uma atividade extra, né, para então aceitar uma atividade extra. E digamos que você esteja trabalhando, você e sua equipe estejam trabalhando ali na capacidade máxima, né? Não tem tempo disponível ali para uma nova atividade. Daí é hora de você, né, com bastante clareza, transparência, perguntar para o seu líder qual das atividades que vocês executam hoje que vocês podem negociar um prazo maior. Veja, você não está dizendo não, você está negociando, porque uma vez que chega uma atividade extra e você não tem mão de obra, né, adicional para realizar, você está combinando, você está ali tentando negociar e você vai conseguir negociar se você tiver uma atitude positiva frente à demanda, né, e aberto, receptiva àquilo, né, disposto a fazer, mas com uma negociação que eu diria profissional daquilo que e de responsabilidade com a sua equipe daquilo que vocês precisam entregar. Então, por exemplo, eu já vi, né, alguns líderes em alguns ambientes que já estão trabalhando acima da capacidade justamente porque não sabe dizer não e cada dia mais uma demanda diferente, cada dia mais uma demanda diferente. Por quê? Porque elas não aprenderam a impor limites. E neste caso, você, como líder, se tem uma reação assim, você não está liderando, né? Você está executando. Então, você não está cumprindo o seu papel de líder, né? De coordenar aquilo, né? Os seus recursos, que são os recursos humanos, e que é através deles que você vai obter os resultados que não você precisa, mas que o time precisa, que a empresa precisa. E quanto mais sim você dizer com incapacidade de entregar, mais você vai interferir no resultado da empresa. Porque uma vez que já foi negociado, você já disse sim. Se você não entregar ou se você atrasar outras entregas, isso vai culminar em um déficit de trabalho, né? Ou vai interferir na qualidade do trabalho, não do seu trabalho só da sua equipe, mas como um todo, e aí o resultado da empresa, que são aqueles principais objetivos, eles não vão ser atingidos. É interessante, gente, porque o resultado, muitas vezes, ele não acontece por pequenas decisões erradas que são tomadas, infelizmente, pelas lideranças. Por isso, é muito importante que a gente, nessa posição, né, de líder, de equipe, a gente pense nisso, principalmente de médio comando, porque a gente tem equipes mais executoras, né? Então, é muito importante a gente olhar com carinho para isso.